Salve, galera! Como é que vocês estão? Estão todos bem? Na paz de Deus? Pessoal, não imaginei que eu gravaria um vídeo desse, mas eu vim aqui para informar um pouco vocês, gastar um tempo, tá? Mas a gente vai falar um pouco sobre a crise de software, o que foi a crise de software e como nós estamos enfrentando a nova crise de software atualmente. Nós já estamos na crise de software, teoricamente, né? Mas, basicamente, a crise de software, pessoal, ela ocorreu na década de 1960-70. E ela deu-se pelo seguinte modo: os computadores avançaram, só que os softwares não conseguiram avançar o suficiente. E aconteceu que empresas investiram milhões, uma fortuna, algo muito alto para terem seus softwares, e em questão de meses ou anos, aqueles softwares estavam cheios de bugs, travando, com distúrbios de memória e não estavam funcionando. E nisso surgiu a engenharia de software, que foi uma disciplina na computação, uma área na computação, que veio para solucionar esses problemas. Ela veio com a base de fundamentação teórica, arquitetura de software, para você ter um software de modo que ele siga uma série de regras e princípios, para que ele consiga ter uma alta escalabilidade e durabilidade e persistência durante o seu uso. Tá? Imagina você investir 1 milhão em um software, daqui a 2 meses ele já não conseguiu rodar mais e está travando. E como que a gente está chegando nessa crise de software hoje, pessoal, novamente, que é algo que eu não imaginei que aconteceria. Se você perguntasse para mim há 2 anos atrás se eu imaginei que isso aconteceria, eu não saberia te dizer, e eu diria que isso não aconteceria novamente porque a gente está avançado, mas não. Com o bônus das IA, pessoal, muita gente está escrevendo código, pessoas sem o mínimo de fundamentação teórica, sem o mínimo de base do que ocorre por trás ali nos códigos, tá entendendo? E a gente está pisando muito no acelerador. Tá entendendo? Com as ferramentas de inteligência artificial, as pessoas estão gerando milhares de linhas de código ali em segundos, tá entendendo? Com a bagagem técnica que é quase minúscula, eles estão criando aplicações inteiras com simples prompts e eles estão achando isso normal, tá entendendo? Só que tem um detalhe brutal, cara, nisso, porque a IA ela não pensa em arquitetura e muito menos em segurança de software, entende? Então, assim, se você acha fácil fazer um sistema ali completinho, legal, pá, imagina um cara que tem conhecimento suficiente para hackear softwares, até na época antiga, tá? Para hackear software, imagina o que ele faz com um sistema como o seu. Antigamente, as pessoas, quando precisavam de sistemas, elas contratavam um programador, tá entendendo? Então, assim, isso evitava muito sistema, muito código aberto, muita coisa errada. Porque o programador ele tinha essa noção da segurança, dos riscos do serviço dele, do que ele estava fazendo. Tá entendendo? Eu costumo fazer uma analogia da engenharia de software como se fosse a engenharia civil. É óbvio que a engenharia de software é uma engenharia diferente de todas as outras disciplinas da engenharia. Por quê? Porque a engenharia de software você constrói coisas que você necessariamente não consegue tocar. Você não toca no software. E geralmente a ideia do software é uma ideia muito abstrata que por muitas vezes a complexidade está muito alta para o seu entendimento. Tá entendendo? E o que acontece? Fazendo a analogia da engenharia de software para a engenharia civil, imagina que o teu software é como se fosse um edifício de 15 andares. E que tipo, você tem que se planejar desde a fundamentação da sua base, do alicerce. E quando ele chega lá no meio, cara, você vê que teve uma base, teve um erro no alicerce, um erro de cálculo lá. E o seu prédio está torto. Aí imagina, o custo que tem para você corrigir aquele edifício. Muitas vezes compensa você destruir o prédio para construir um novo, porque mesmo que você corrija aquele prédio, ele não vai ficar tão bom quanto ele ficaria se ele tivesse feito com todas as bases e aquela fundamentação sólida para um edifício de 15 andares. A mesma coisa em engenharia de software. Eu tenho pegado tantos softwares feitos com IAs, tipo, que por muitas das vezes eu chego para o cliente e falo, cara, isso aqui tá tudo errado. E a questão do tempo e o gasto que você vai ter para deixar isso aqui bom, é melhor você começar do zero, porque ele nunca vai ficar tão bom quanto ele ficaria se ele tivesse começado já pensando nos princípios básicos de software, de arquitetura, de escalabilidade, de balanceamento, de segurança, tá entendendo? E eu tenho sentido isso, eu tenho visto isso, não só sentido, eu tenho visto isso, que as pessoas estão comprando software, fazendo software em larga escala ali, e cara, tá tendo lacunas, cara, os softwares estão vindo bugados, estão vindo com erros, e é algo que eu não imaginei, tá? Eu não imaginei que isso aconteceria. Agora, pensa comigo, pessoal, se um software é mal feito, ele já é ruim para manutenção, imagina na mão de cybercriminoso com a porta escancarada. Cara, a IA aprendeu a programar com a base que já existe na internet, inclusive com exemplos antigos, tá entendendo? Que são ultrapassados em vulnerabilidade.
Vocês estão entendendo isso? Tipo, boa parte dos códigos que a IA tem hoje são exemplo de códigos antigos que são cheios de vulnerabilidade. Então, mesmo que você diga assim, eu fiz com IA, mas eu me atentei à segurança e tal. Eu falei, cara, você atentou à segurança ou você estudou a segurança para a tua regra de negócio, pro que você quer? Porque uma coisa é você achar que a segurança na computação é uma forma de bolo que você consegue utilizar ela de forma genérica, e não é assim. Realmente não funciona assim, tá? E basicamente é isso, pessoal, isso que eu queria passar para vocês. Nós estamos já na nova crise de software, se não nós estamos a caminho dela. E eu não imaginei que ela ocorreria por conta das IAs e da grande quantidade que as pessoas tiveram de cuspir código. É literalmente isso. O que eu quero dizer aqui agora é assim, a IA, cara, ela não vai acabar com os programadores, mas ela vai cobrar um preço alto porque negligencia essa base, tá entendendo? Então, assim, a próxima crise de software, basicamente, como eu falei, ela já começou, mas as pessoas vão ter que decidir se elas vão querer ganhar, tá entendendo? Resolvendo os problemas, ou se elas vão querer perder fazendo mais problemas, tá entendendo? Bom, pessoal, eu queria deixar aberto para vocês o que vocês acham disso. Se você já pegou algum código gerado por IA cheio de erros, assim como eu, e me digam aí nos comentários. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você e que meus 2 centavos de contribuição aqui tenham valido a pena para o seu conhecimento. É isso, galera. Valeu, tamo junto. Se você gostou do vídeo, deixa um like, que eu acho que eu fico mais motivado para fazer mais vídeos. E até a próxima. Valeu!